Hoje a gente termina o capítulo 3, a gente começa e termina, mas vamos ver se a gente consegue. Mas, como é de praxe nossa, antes da gente começar o capítulo 3, a gente vai recapitular aquilo que a gente falou no capítulo 2. E aí eu quero que você compartilhe alguma coisa que você achou legal, interessante, relevante, naquilo que a gente estudou no capítulo 2. Semana passada a gente estudou do versículo 12 até o final, né, até o 30. E aí, o que alguém pode me falar sobre esses 18 versículos? Dá uma puxada no drive aí, gente. Humildade cristã, legal. O que mais sobre isso? Fala, Eduardo. Perfeito, perfeita mudança que a graça traz na nossa vida, muito bom, Eduardo. O que mais, gente? Fala, Ju. Uhum. Uhum. Perfeito, perfeito. Então, capítulo 2 reafirma ainda mais o desejo de Paulo que uma possível desunião que está acontecendo na igreja de Filipos, né, seja solucionado. Perfeito. Ju, o que mais, gente? O Edrey puxou o ar e quer falar alguma coisa? Aham. Perfeito. O Edrey trouxe aqui, ó, a partir do versículo 12, né, no subtítulo da minha está assim, brilhando como estrelas. O apóstolo Paulo vai falar da nossa relevância no meio da sociedade e tudo mais. Aí a gente salientou no versículo 16, né? Retendo firmemente a palavra da vida, que no greguinho era esse reter aqui, o verbo é aquela pessoa que oferece o vinho. Então o que o texto está dizendo para nós? Nós que brilhamos à luz de Cristo, precisamos estar sempre dispostos e disponíveis, preparados para oferecer a palavra de Deus, que é o que traz transformação. Legal, Edre? O que mais, gente? Tem mais alguma coisa? Vocês falaram muita coisa legal, vocês só não falaram o principal até agora, mas tirando isso, vocês foi bem. Hã? Obediência a Deus, legal. O que mais? Ó, depois que ele fala sobre brilhando, né, no meio da escuridão e tudo mais, a partir do versículo 19, ele vai falar de Timóteo e Epafrodito. O que a gente conversou sobre para que esses caras apontam? Que jeito? Como que é? Não procuravam destaque, legal, o que mais? Epafrodito só uma vez. Perfeito. 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 Epafrodito fala de uma vida de obediência longe do holofote, né? Longe do destaque que às vezes a gente acha que a vida com Jesus vai trazer. E aí a gente conversou, gente, sobre como a fidelidade de Paulo, como a fidelidade de Timóteo, como a fidelidade de Epafrodito, ela bebe de uma só fonte, que é Cristo Jesus. É isso que a gente tem salientado. Não existe mudança de comportamento verdadeira fora de Jesus. Senão a gente tem só uma mudança externa. Ah não, eu vou ficar 10 dias sem fazer tal coisa, eu vou ficar 3 dias sem falar palavrão, mas sem um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, toda essa mudança é só externa, e a mudança que Jesus deseja fazer é interna, para aí então nos alcançar de maneira externa. Mais alguém quer fazer alguma consideração aí que lembrou? Alguma coisa que veio à mente? Fala, Arthurzinho. Também tinha um amor sacrificial. Perfeito. Perfeito, perfeito. E eu comentei com vocês na semana passada, né? Que delícia saber que vida cristã não é sobre destaque, não é sobre holofote.
milhares e milhares e milhares e milhares de homens e mulheres na história da igreja, a gente não faz a menor ideia do nome deles, mas eles foram fiéis, e o Senhor conhece cada um deles, cada uma das dores, cada uma das orações que foram feitas. Eles são alvo da graça de Deus, igual Paulo foi, igual Timóteo foi, igual esses grandões foram, mas diante do Senhor a gente é tudo do mesmo tamanhozinho. Isso é muito legal, né? O que o Senhor requer de nós é uma coisa só, como Natanael trouxe, né? Obediência. Se eu amo a Deus, eu obedeço. Se eu quero intimidade com Deus, eu também o obedeço. Perfeito. Então vamos lá, capítulo 3, a partir do versículo 1. Capítulo 3, a partir do versículo 1. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Então, muito provavelmente, o apóstolo Paulo escreveu alguma carta a eles, teve algum tipo de contato com eles que não foi registrado, e está tudo bem. Aquilo que era necessário chegar até nós hoje, Deus manteve na sua graça, na sua força, e tudo que é necessário da palavra de Deus a gente tem hoje. Mas é interessante que Paulo fala assim: gente, não acha que eu fico cansado de ensinar vocês, não. O Paulo vai ter que repetir de novo. Não, Paulo tem prazer em edificar a igreja do Senhor, em falar mais uma vez, quantas vezes forem necessários. E aí, mais uma vez, gente, Paulo está apontando para quem? Para Cristo Jesus, que continuamente, quantas vezes forem necessárias, nos coloca de pé mais uma vez, nos ensina mais uma vez, nos admoesta mais uma vez, nos exorta mais uma vez, nos lembra das suas promessas mais uma vez. A gente olha para aqui, gente, e tem tanto a ver com o caráter de Deus, né? A gente acha que, a gente conversou isso no primeiro dia, né? O tema da carta aos Filipenses é sobre alegria. Mas assim, tem bastante estudo que está surgindo agora, e pelo rumo que a gente está caminhando aqui, a gente vai conversar mais sobre isso hoje. Não é sobre a alegria, mas é sobre a fidelidade de Deus, sobre o cuidado de Deus, sobre o caráter de Deus que permanece o mesmo. Mas daqui a pouco a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Versículo 2: cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus, e não temos confiança alguma na carne. E aí ele começa no versículo 2 aqui: cuidado com os cães. Que jeito de chamar os outros, né? Cuidado com aquele cachorro lá, cuidado com aquele cão. Quando ele fala cão, querido, você acha que ele está querendo falar? O que ele está querendo passar, chamando dessa maneira? Falsos crentes? Talvez. O que mais? Vamos dar uns passinhos para trás, né? No Antigo Testamento, quem que eram os cães? Quem, Joanir? Pode falar, só. Quem você acha que eram os cães? Os gentios. Para o judeu, cão desprezível, que fica com as sobras, com aquilo que não vale nada, são os gentios. E aí, de repente, Paulo muda, né, a ordem das coisas. Agora ele está falando assim: esses que confiam na carne, que são obreiros enganosos, esses que são só um minutinho, essa moçada, na verdade, eles é que são os cães, na verdade, eles é que são desprezíveis, aqueles que confiam na força da carne, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, e não em Cristo Jesus. Pode falar, Ney. E aí o que a mulher fala? Eu só até das sobras. E aí Jesus fala: que fé, hein, moça? Bem lembrado, Fer, muito legal. Então, para o judeu, essa ideia do gentil secão é algo muito comum, muito corriqueiro. E aí, cada vez mais, né, que a palavra vai trazendo luz e tudo mais, agora Paulo inverte. Cão é aquele que não conhece Cristo Jesus. O Arthur falou aqui que os cães são os falsos crentes, né? Na verdade, dentro do contexto aqui, cão é o judaizante.
Porque tem o judeu que crê em Cristo Jesus, que Jesus é o cara das promessas e tudo mais, e tem o judeu que acha que Cristo Jesus é legal, só que eu ainda preciso cumprir as obras da lei. Cristo não é suficiente. Você gentil que se converteu, você precisa se circuncidar, senão você não vai ser salvo. Você precisa guardar o sábado, senão você não vai ser salvo. Você precisa ter uma dieta restrita, senão você não vai ser salvo. Você precisa ter determinado tipo de postura durante as festas, senão você não vai ser salvo. Paulo vai falar que esses que confiam na carne e desprezam o sacrifício de Jesus, esses é que são cães. É isso que ele explica no versículo 3. Nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos não pela nossa força, não pela carne, mas pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. E aí Paulo ele continua entrando na mentalidade daquela galera que achava que poderia confiar na carne. Ele vai dizer, versículo 4: embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quer dizer, pai e a mãe eram hebreus, quanto à lei, fariseu, conhecedor, aquele que devoto, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então Paulo ele cita várias coisas, vai dizer, se essa moçada pudesse confiar nas coisas que eles fazem, eu poderia confiar 2 vezes mais, porque em todos os quesitos eu sou top, em todos os quesitos eu sou rank S, em todos os quesitos eu sou o melhor que há de ser. Os meus pais são verdadeiros hebreus, então não é um hebreu que casou com um cananeu, não é linhagem pura, da tribo de Benjamim, que sempre foi uma tribo muito relevante, né? O primeiro rei de Israel veio da tribo de Benjamim. Então ele vai colocando todas as coisas, que se alguém pudesse confiar na carne, ele seria o primeiro. Só que aí a gente cai talvez, num probleminha de pensar assim, nossa, mas como esses judaizantes são ignorantes, né? Como que eles não confiam em Cristo Jesus com todo o coração deles? E aí a gente olha para nós, que muitas vezes nos chegamos mais até Deus, achamos que a gente tem mais direito de estar diante de Deus, que a gente está mais salvo, quando a gente faz alguma coisinha, se eu oro mais, se eu jejuo mais, se eu leio mais a Bíblia, e aí, de repente, eu começo a fazer essas coisas, e o meu irmãozinho não faz, e eu começo a olhar ele de cima para baixo. Faz sentido isso, gente? Quantas vezes, eu não sei os irmãos, mas quantas vezes eu fui tentado a achar que era na força do meu braço. Não, eu não fiz direito, como que eu vou orar agora? Eu não fiz certinho, como que Deus vai me receber? Como se o padrão para que Deus nos recebesse fosse alguma coisa que nós conseguimos fazer, alguma observância. E aí, às vezes essas coisas parecem longe da nossa realidade, né? Mas assim, pensa no pecado mais sujo que você já cometeu. Da nossa perspectiva, naquele momento, orar parece quase um pecado, né? Parece quase ofensivo. Por quê? De alguma maneira, eu sinto que eu posso ou não chegar perto de Deus a partir do que eu faço. Quando Isaías vai dizer que até as nossas boas obras são manchadas pelo pecado e são como trapos de imundície diante de Deus. E imundície lá é trapo de menstruação, que para o judeu era a coisa mais impura que tinha. Então o que ele está dizendo? Se eu acho que eu chego até Deus na força do meu braço, porque eu leio muito, porque eu oro muito, sem confiar em Cristo Jesus, achando que é na força do meu braço, estou no caminho errado. Se eu continuo nesse pensamento, achando que sou eu, o apóstolo Paulo vai falar, você que na verdade é o cão, você acha que é o gentil, mas na verdade é você que confia na força do seu braço. E aí, querido, presta atenção, a gente não está fazendo nenhum tipo de apologia, não lê a Bíblia então não faz oração então não jejua então não, faça todas essas coisas, mas não faça
essas coisas achando que Deus vai te amar mais, que Deus vai te aceitar mais, que Deus vai te receber melhor. Hebreus vai dizer que existe um único caminho, que é Cristo Jesus. É só através dele que eu me achego ao Pai. É na justiça dele, é na santidade dele, é na pureza dele. É por isso que eu e você sempre somos aceitos na presença do Pai. Por quê? O sacrifício de Cristo foi perfeito. Por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, vai dizer: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. E aí ele começa a trazer várias coisas sobre tudo que não pode nos separar do amor de Deus. E ele termina, né, ele faz toda a lista e termina: nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Todo o nosso relacionamento com o Pai é baseado em Cristo Jesus. Fora desse caminho, não tem nenhum tipo de jeito de eu acessar o Pai. Posso jejuar, eu posso orar. Paulo, em outra carta, vai falar assim: tem gente que machuca o próprio corpo, achando que Deus vai se agradar, achando que isso é mortificar a carne. Na verdade ele fala: isso aí é tudo vaidade, isso aí é tudo vazio. Só existe uma coisa que nos santifica, que é o quê? O sangue de Cristo Jesus, a santidade do nosso Deus. Faz sentido isso, gente? O que a gente não pode perder nunca de perspectiva é que essa palavra que Paulo escreveu aos Filipenses é para mim, é para eu escutar, é para eu aprender, é para eu crescer. Faz sentido? Então beleza. Versículo 7. E aí, gente, isso é muito legal, mas presta atenção. Veste aí a sua lente do judeu. Coloca assim, lente de judeu na sua mente agora. Pensa assim, ó, no estereótipo do judeu perfeito. Guarda a lei, ama o Senhor, cumpre todas as ordenanças, faz tudo direitinho. Se você fosse um judeu e estivesse nesse lugar, você ia pensar: pô, estou estourando, velho. Eu estou fazendo tudo certo. Eu estou arrebentando a boca do balão. E aí vem o apóstolo Paulo e fala, versículo 7. Mas o que para mim era lucro, quer dizer, todas essas coisas que ele falou antes, todas as credenciais que ele tinha, mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, para poder ganhar a Cristo. Gente, a diferença, né, que faz quando o Espírito Santo ele traz luz assim para a nossa mente é completamente diferente. Eu li esse texto, estava fazendo os devocionais, estudando um pouquinho, umas 3 semanas atrás. E aí eu li esse texto, exatamente essa parte aqui, esses versículos, umas 4, 5 vezes. E cada vez que eu li, eu chorava mais. Cada vez que eu li, eu chorava mais. E não é porque tem alguma piedade em mim. Não é porque eu cheguei numa revelação, mas é que quando o Espírito Santo torna essa palavra viva e traz ao nosso coração, é completamente diferente. Então, antes de explicar aqui, eu quero te encorajar. Toda vez que você for ler a palavra de Deus, fala assim: Senhor, torna essa palavra para mim viva. Porque a tua palavra diz que ela é capaz de discernir junta e medula, alma e espírito. Dividir num lugar, ela alcança um ponto do meu coração que nada mais pode alcançar. E aí a gente consegue entender isso muito fácil, querido. Quantas vezes a gente não fala assim, ó, Jesus Cristo é Senhor, e Ele é Senhor mesmo. A gente entende isso racionalmente. Mas quantas vezes eu e você dissemos, Cristo é o Senhor, em lágrimas, chorando, porque a revelação do Espírito para o nosso coração trouxe para nós tanta alegria, tanto gozo, tanto prazer. E a palavra de Deus, ela precisa ser isso para nós: gozo, prazer,
deleite, não é uma coisa que eu vou para ela sem expectativa de sair dali alimentado, sem expectativa de sair dali cheio. A Bíblia vai falar assim, ó, aquele que se achega até a presença de Deus, precisa chegar com fé, crendo que Ele é galardoador daqueles que o buscam, que Ele dá presente, que Ele abençoa toda vez que a gente chega até Ele. Então mesmo que eu chegue até Ele pedindo uma coisa e não receba aquela coisa, eu posso ter convicção pela palavra de Deus, que eu vou me levantar daquele lugar de oração, recebendo recompensas de Deus, recebendo da presença de Deus, tendo o meu coração sendo moldado por esse Deus. A gente falou aqui no capítulo 2 sobre a entrega, né? Como a vida de Cristo flui nos seus discípulos e é manifesta nos seus discípulos. E a fonte disso, a gasolina, o combustível que Paulo tinha, que ele considerava tudo como perda, tudo como esterco, era o conhecimento de Cristo Jesus. Era conhecer Ele um pouquinho mais, era conhecer Ele um pouquinho mais, era saber mais dEle, era conhecer mais dEle, e Ele está sempre nesse lugar, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E aí de repente a gente olha para a nossa vida, e a gente acha que a gente já sabe o suficiente. Não, eu já sou cristão, eu já sei quem Jesus Cristo é, eu já sei o que é o Evangelho, eu já sei o que é a ressurreição, como se Deus não fosse infinito, como se não tivesse sempre mais para eu aprender, mais para eu conhecer, mais para eu me deleitar, mais e mais. E é interessante porque o apóstolo Paulo ele fala assim, eu considero essas coisas como esterco, né? E essa palavra no grego só aparece aqui no Novo Testamento, só aqui. E ela se refere a várias coisas, esterco, refúgio, excremento. Mas o que ela significa, mesmo uma das probabilidades de significado, era que o judeu comia, e aí sabe quando você termina de comer e tem um restinho, e você joga aquele restinho no lixo, ou para os cães? Paulo está falando disso, mas qual que é o entendimento dentro do contexto judaico aqui, né? Depois que você joga aquilo fora, depois que você dá aquilo para os cães, você não põe a mão de novo, porque é impuro, não faz mais parte de você. Paulo está falando dessas coisas, essas coisas que eu abri mão do meu orgulho, da minha força própria, da minha capacidade, isso aí é tudo esterco, e eu não volto para lá, eu não ponho a minha mão de novo nessas coisas. Por quê? Porque agora eu já sou purificado por Cristo, eu não preciso dessas coisas mais, os meus olhos eles estão buscando uma coisa que é infinitamente melhor e maior. Aí querido, cada um de nós aqui tem hobbies diferentes, tem gostos diferentes, mas seja em qual área for, sabe quando você vai fazer aquilo que você gosta, você fica com a expectativa? Por exemplo, os meninos aqui da igreja, né, mesmo os que são muito ruins, igual o Edre, gostam muito de jogar vôlei. E aí você fica naquela, cara, quando que a gente vai jogar de novo? Porque eu quero aprender mais, agora eu fiz um passe assim, agora eu consegui cortar desse jeito, e você fica naquela, cara, eu posso sempre melhorar no vôlei, eu posso aprender sempre mais, e aí dentro do seu hobby específico, você fica pensando nisso, tem sempre mais para eu saber, tem sempre mais para eu conhecer, agora você multiplica isso por infinito. É isso que o apóstolo Paulo está sentindo com relação a Jesus Cristo. Eu conheço dele, mas tem muito mais para eu conhecer. Gente, quanto que a gente perdeu isso? Essa delícia da busca por Deus. Tem um livro do Piper que chama Caçadores de Deus, e ele trata exatamente disso, de correr atrás do Senhor todo dia, de ter um alvo na nossa vida. Hoje eu quero correr atrás do Senhor, hoje eu quero conhecer o Senhor mais, hoje eu quero ouvir a voz de Deus, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Querido, o anseio da igreja que clama por Maranata, que fala assim, Jesus, essa vida aqui sem o Senhor é muito ruim, falta alguma coisa, nasce desse lugar. Eu te quero mais, Jesus, eu te quero mais, Jesus, eu te quero mais. E aí talvez você pense assim, Rodolfo, eu não tenho esse sentimento. E está tudo bem, pensar isso agora, mas pensar isso agora, precisa nos conduzir para um lugar de joelhos. Senhor, eu não desejo o Senhor como eu gostaria de desejar. O Senhor é muito mais desejável do que eu te desejo, então eu quero mais. Por isso que o apóstolo Paulo vai falar assim, que a fraqueza é uma coisa boa, porque nos conduz para Deus. Não é simplesmente eu pensar assim, pô, eu caio naquele pecado toda vez, né? Mas um dia isso aí vai virar força. Não, cara, esse pecado é uma desgraça,
essa falta de amor é uma desgraça, mas eu vou usar isso como combustível para eu ficar de joelhos, para eu ficar nesse lugar, e permanecer nesse lugar, só um minutinho, Ney. Presta atenção, às vezes a gente escuta e vê, né, gente correndo atrás dos sonhos, e presta atenção, não tem problema correr atrás do seu sonho, mas a gente fica 1, 2, 3, 4, 5 anos estudando para passar no vestibular, e a gente passa uma semana buscando Deus, a gente não acha, a gente continua a nossa vida. Que loucura isso, né? Parece que alcançar coisas aqui materiais gera em nós muito mais engajamento do que conhecer Jesus, porque parece que Ele está muito distante, sendo que Ele está aqui pertinho, disposto, desejoso por se revelar. Fala, Ney. Perfeito. Aham. Uhum. Uhum. Aham. Aham. Uhum. Uhum. Face a face. Legal. Uhum. 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 Perfeito. Perfeito. Certo. Uhum. Uhum. O que é infalível é a palavra. Perfeito. Aham. Não, mas é isso, com certeza. A palavra é infalível. Tanto que o apóstolo Paulo vai falar, por exemplo, com relação a profecias. Julga a profecia. Com relação aos dons. Mas a palavra, ela é infalível. A palavra, ela é imutável. Perfeito, Ney. E trazendo mais uma coisa aqui que o Ney trouxe, né? Muito bem trazido, Ney. Calvino vai falar sobre isso, a teologia da acomodação, como Deus vai se revelando gradualmente na história. O que isso significa? Na carta aos Hebreus, o apóstolo, eu já ia falar o apóstolo Paulo, né, mas a gente nem sabe se foi ele. Enfim, o autor da carta aos Hebreus vai falar assim, ó, a galera do Antigo Testamento ansiava viver as coisas que vocês estão vivendo hoje. Eles ansiavam ver o Messias, eles ansiavam ver o reino de Deus sendo expandido, exatamente sobre isso, essa ideia, da coisa gradual. E hoje, querido, você imagina, o apóstolo Paulo, podendo estudar tanta coisa que a gente tem hoje da palavra de Deus, olhar todo o panorama geral, todas as ferramentas que a gente tem, toda a capacidade que eu e você temos hoje. O apóstolo Paulo tinha alguns exemplares ali de manuscritos. Hoje qualquer um pode ter qualquer Bíblia. A gente pode estudar o tanto que a gente quiser, nos debruçar, escutar. Por exemplo, você pode ler um comentário bíblico de alguém que passou 30 anos estudando um livro da Bíblia. O cara dedica a vida dele a estudar aquilo. E aí você pode pegar o resultado do trabalho dele e ser abençoado com aquilo. Gente, a gente está no melhor momento de todos para estudar a palavra de Deus, para conhecer mais o Senhor. Se Ele se revela de maneira gradual, e o apóstolo Paulo vai falar sobre isso, escrevendo aos Efésios, né? Na plenitude dos tempos, Deus revela o seu Filho, e nele todas as coisas são esclarecidas. A gente deve ir para essa palavra hoje, e nos debruçar, e aprender mais, e amar mais o Senhor. Show de bola, é isso mesmo. 8:15, 7 versículos, acho que foi 8, né? Mas enfim, vou ler só o 8 de novo aqui, para dar o gancho para o 9. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, como nada, como refúgio, para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, quer dizer, não é na força do meu braço, mas a que vem mediante a fé em Cristo,
a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Tem uma coisa interessante, querido. A palavra grega aqui para fé, ela pode ser traduzida de duas maneiras: fé e fidelidade. Vai depender do contexto. E aí, alguns estudos, sei lá, de uns 15, 20 anos para cá, começaram a olhar para esse texto aqui do versículo 9, e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante eu troco fé por fidelidade, mediante a fidelidade de Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Então o apóstolo Paulo, ele se alegra, ele se deleita, ele fica feliz, porque ele está vendo que mesmo ele estando preso, as coisas estão acontecendo, mesmo ele não conseguindo fazer nada, Deus tem usado Timóteo, Epafrodito, encorajado os outros irmãos, alcançado a guarda pretoriana. Ele está tão feliz porque Deus continua se mantendo fiel aos seus propósitos, mesmo quando Paulo não consegue fazer nada. Abacuque, que vai dizer que o justo viverá pela fé, sim, o justo viverá pela fé, mas a gente pode entender também que o justo vai viver pela fidelidade de Deus, porque o nosso Deus é um Deus de aliança, ele se mantém fiel às suas palavras. Então nesse versículo aqui, a gente tem tanto a justiça pela fé, crer em Jesus Cristo, como a justiça, a confiança, por causa da fidelidade de Cristo. Então são duas faces da mesma moeda. Eu creio em Jesus Cristo, mas presta atenção, a minha fé, ela não está alicerçada nela própria, mas na fidelidade de Cristo. Por quê? A nossa fé, querida, ela pode vacilar, nós somos inconstantes, pode ter um dia que nós está arrebentando por Jesus, no outro dia talvez a gente o negue, como Pedro fez. Mas aí quando Jesus encontra ele na praia, ele fala assim: "Ê, Pedrão, pisou na bola, hein, meu parça? Ô Pedro, vem cá que eu preparei um alimento." Por quê? Porque a fidelidade de Deus em Jesus Cristo, que é a imagem do Deus invisível e a expressão exata do seu ser, mostra para nós que nós podemos confiar nele, na imutabilidade dele, ele não vai mudar. Por mais que eu possa vacilar, por mais que eu possa fraquejar, ele se mantém fiel. É o que a palavra diz: mesmo quando nós somos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Gente, que consolo que é esse? Que consolo que é esse? Por isso que Cristo Jesus disse naquela cruz: está consumado. A minha obra está feita, aquilo que era necessário foi estabelecido, e vocês podem ter certeza que isso não vai mudar. O sacrifício foi aceito por Deus Pai, a minha justiça vai estar em vocês, e vocês podem ter a convicção de que a minha fidelidade não muda. Quando eu falo que eu amo vocês, o meu amor não está condicionado. Que loucura isso, gente. Pensar que o amor de Deus não está condicionado, e a gente vai passar a eternidade inteira conhecendo mais sobre isso, mais sobre o caráter de Deus. Só que o X da questão é, às vezes é bonito para mim pensar que eu vou aprender sobre isso na eternidade, mas se não é bonito para mim hoje, se eu não digo, assim como o apóstolo Paulo diz, que eu considero as outras coisas como perda, por causa do conhecimento, por causa da revelação, aí talvez eu estou me enganando. Porque como que eu vou desejar uma coisa muito lá, se eu posso desfrutar dela aqui agora, eu não desfruto? É a mesma coisa, né? Alguém fica ansioso, sei lá, por ver a final da Champions League, que vai acontecer em 2030, mas ela tem um ingresso para ir hoje. Mas se ela quer tanto ir lá, ver o espetáculo, desfrutar daquela atmosfera, por que ela já não começa a viver isso hoje? É basicamente isso, gente. O nosso problema é achar que a fé, nosso relacionamento com Deus é uma coisa no campo das ideias, é uma coisa que vai acontecer lá, quando é uma coisa que já aconteceu aqui. Cristo Jesus diz: é chegado o reino dos céus, se arrependam, chegou o tempo,
Chegou o tempo onde vocês vão, é o que ele fala para a mulher samaritana, né? Ô minha filha, vai chegar o tempo, e na verdade já chegou, que vocês não vão perguntar se vocês têm que adorar lá ou aqui, mas vocês vão se relacionar com o Pai de qualquer lugar. Querido, aí eu não vou me preocupar muito com isso, acho que a gente não vai conseguir terminar o capítulo 3, não tem problema nenhum. Talvez Deus está nos direcionando para esse lugar, né? Pensa na sua agenda aí. Pensa na sua agenda. O quanto dessa agenda orbita, né? Está ao redor de conhecer Jesus. O quanto da nossa agenda nos conduz para conhecer Jesus. Porque a gente tem tempo para tudo. A gente tem tempo para pilates, para assistir o nosso jogo de tênis, para falar sobre futebol. Mas a gente não tem na nossa agenda, eu quero conhecer Jesus mais hoje. E é tão óbvio, né, gente? Mano, como que eu vou ter um corpo shapeado, né? Como que eu vou ser forte se eu não vou na academia? Não tem jeito. Como é que eu vou conhecer Jesus se eu não passo tempo com Ele? Se eu não passo tempo com Ele? E presta atenção, a academia é a melhor coisa de usar, né, gente? Primeiro dia que você vai na academia, você não sai de lá um Mr. Olímpia. Você não sai de lá todo forte. Mas você sabe que o processo começou. Que daqui 1 mês, daqui 3 meses, você vai começar a ver umas mudanças. Com Jesus é assim também, gente. É devagarzinho. E vou te falar uma coisa. O nosso Deus é um Deus de processos. Ele não entrega as coisas para nós antes, porque a gente não está pronto para receber. Para receber uma revelação plena dele, a gente não consegue. Por isso que o Senhor Jesus fala, como é que eu vou derramar vinho novo no jarro antigo? Vai quebrar, não vai dar conta. Mas todo dia que eu estou lá diante desse Deus, a palavra vai falar que Ele é como um oleiro, que vai me moldando, que vai me preparando, para ser conforme Ele quer que eu seja, e como Ele quer que eu seja, semelhante a Jesus Cristo. E sendo semelhante a Jesus Cristo, eu vou ter mais revelação de Deus. Eu vou ter mais revelação de Deus. Eu vou ter mais revelação de Deus. Faz sentido isso, gente? Alguém quer comentar alguma coisa? Estou falando muito, né? Quem quer comentar alguma coisa aí? Se faz sentido, se a gente está aqui viajando. Quem quer falar alguma coisa? Fala, Ney. Pode falar, Ney, fica à vontade. Certo. Aham. Uhum. 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 Certo. Uhum. Uhum. A gente vai entrar num campo aí, Ney, que ele é bem... Enfim, eu vou só trazer 2 coisas aqui, ó. Primeira delas, é necessário que nós evangelizemos, ponto final, né? Jesus Cristo vai chamar a gente para evangelizar, porque, de acordo com Romanos capítulo 1, Deus se revela na natureza, a gente não recebe Ele, não contempla Ele por causa do nosso pecado. Deus se revelou para o judeu no capítulo 2, o judeu também rejeitou Cristo Jesus, rejeitou a revelação plena de Deus. Aí chega no capítulo 3, Paulo passa a régua e fala assim, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, não tem ninguém que vai para o inferno porque não teve uma chance. Presta atenção, onde é que eu quero ir nesse raciocínio? E agora que o Ney entrou nessa, a gente vai caminhar um pouquinho, tá tudo bem, a gente termina por aqui. Tem um pastor que eu acho que ele chama Tom Pratt, alguma coisa assim, agora não lembro o nome dele certinho, mas ele é muito bom. Ele fez uma pergunta assim, ó. Alguém, na verdade, fez essa pergunta para ele, fala assim, ô pastor, mas e se alguém que nunca ouviu o evangelho, e é uma pessoa boa, mas essa pessoa nunca ouviu o evangelho, se essa pessoa morrer e for para o inferno, não vai ser injusto? Aí ele fala assim, com certeza, não sei se é meu irmão ou minha irmã, né? Essa pessoa seria injustiçada. A grande questão é que da perspectiva bíblica, não tem uma pessoa que seja boa.
porque diante do Senhor todos nós somos pecadores. Aí ele continua no raciocínio dele, ele vai falar assim: gente, imagina que tem uma ilha deserta, aí de repente um cara e a esposa vão para aquele lugar, aí de repente começa uma civilização naquele lugar, de repente tem muita gente naquele lugar, só que eles nunca ouviram de Jesus Cristo. Vocês acham que essas pessoas vão para o céu ou para o inferno? Aí a pessoa fala assim: uai, se elas nunca ouviram, então eu acho que elas vão para o céu. Aí ele fala assim: então a pior coisa que eu poderia fazer era mandar um missionário lá. Porque se essa pessoa não ouvisse do Evangelho, e por não ter ouvido ela fosse para o céu, misericórdia, pregar o Evangelho para essa pessoa seria a pior coisa que eu poderia fazer. Mas ele fala: mas Deus deseja que pessoas sejam salvas, e a salvação vem através da pregação do Evangelho. Aí vem o ponto do Ney. Nós que temos a revelação, para nós é urgente falar sobre o Evangelho, porque sem a revelação, sem a proclamação, elas não vão ser salvas. Só que a gente precisa entender outra coisa aqui: ninguém vai ser condenado de maneira injusta, porque todos nós diante de Deus somos pecadores da mesma maneira. E é por isso que a gente fala, e aí os conceitos, gente, eles são importantes por causa disso. Olha que interessante. Nós falamos, estendendo aqui mais um pouquinho, né, que Deus nos salva pela graça. E graça a gente entende que é um favor que eu não mereço. Mas aí quando eu penso que tem gente que não está sendo salva, eu falo assim: Deus, mas aí você está pisando na bola, porque você tinha que salvar elas. Mas no meu conceito é assim: o Senhor salva mesmo essas pessoas não merecendo salvação. Mas na prática eu penso assim: mas o Senhor está errado de não salvar. Entende como a nossa cabeça ela é limitada? E é por isso que nós não nos baseamos na nossa cabeça, no nosso raciocínio que é finito. Você imagina entender Trindade a partir do nosso raciocínio? É impossível. Você imagina entender a dupla natureza de Jesus Cristo a partir do nosso raciocínio, que Ele é 100% Deus e que Ele é 100% homem? Ele é impossível. Para nós é impossível. A gente fala sobre a onipresença de Deus. Faz algum sentido Deus estar vendo eu aqui agora, desse jeitinho aqui, ó, com essa visão, e Ele está vendo todo mundo que existe no mundo do mesmo jeito? Para nós é impossível. Mas a gente se submete àquilo que a palavra de Deus diz, entendendo que a nossa cabeça é limitada por causa do pecado. E aí a gente avança até aonde? Aonde a palavra que é infalível nos conduz. Existe um Deus que é santo, nós éramos pecadores, e para que pecadores sejam salvos, é necessária a proclamação do Evangelho. Faz sentido, Ney? Faz sentido mesmo? Ou eu viajei muito? É isso mesmo que você estava pensando? Sim, com certeza. Com certeza. E aí, vamos encerrar aqui, né? Mas é interessante porque eu me coloco nessa também, né? Imagina, gente, que você soubesse que Jesus Cristo fosse voltar amanhã. E a gente tem um monte de familiar que não são convertidos, mas a gente está super tranquilo, porque vai ter o dia de amanhã, né? Vai ter outro dia que eu posso compartilhar sobre o Evangelho com eles. Mas se eu soubesse que Jesus Cristo vai vir amanhã, nossa, eu ia passar a noite no celular ligando para um monte de gente. Cara, você precisa conhecer mais. Você acha que você conhece sobre esse Deus, mas você não conhece. Ele se revela, Ele é bom, Ele é gracioso. São coisas que a gente precisa pensar. E onde que a gente pensa sobre essas coisas? Obviamente na nossa comunhão aqui, mas no nosso secreto com Deus, gente. É no lugar de intimidade, né, que a gente vai caminhar para isso. Dito isso, eu tinha expectativa de terminar Filipenses semana que vem, né, porque a gente vai sair de férias. Mas não vai ter jeito de acabar, nem no capítulo 3 eu acho, mas não tem problema nenhum. O importante é que a gente foi edificado pela palavra de Deus, aprendeu aquilo que o Senhor queria trazer hoje, e a gente sai daqui alimentado pela palavra. Amém? Feche seus olhos então, querido. Senhor, nós queremos te agradecer porque o Senhor em Cristo Jesus revelou para nós a sua vontade, e a sua vontade é que nós fôssemos salvos, Deus, que nós rendêssemos as nossas vidas ao Senhor, que nós amássemos o seu Filho, e nós queremos te agradecer por isso, Pai.
Obrigado porque nós não depositamos a nossa confiança. E se nós fazemos isso, nós queremos pedir perdão, Deus. Perdão por achar que nós vamos ganhar algum favor do Senhor por causa do nosso merecimento. Mas nos lembra que é por causa dos méritos de Cristo Jesus. É a força dEle, é a santidade dEle, é a obra dEle, é a pureza dEle. E por causa daquilo que Ele fez, nós respondemos em amor, lendo, orando, jejuando, mas convictos de que a nossa posição para com o Senhor, ela permanece inalterável. Filhos completamente amados e desejados pelo Senhor. Mas que com as disciplinas espirituais, com a leitura, com a oração, com o jejum, nós busquemos conhecer o Senhor mais, Deus, para que nós sim sejamos abençoados, para que nós sim tenhamos a riqueza do conhecimento de Cristo Jesus. Nós desejamos conhecer o Senhor mais, nós desejamos amar o Senhor mais, nós desejamos experimentar aquilo que o apóstolo Paulo ia dizer, Deus, na continuação desse texto, o poder da ressurreição, o poder de Cristo Jesus, o poder do Espírito que vivifica Cristo. Nós queremos esse poder transformando na nossa mente hoje, Deus. A nossa mente que pensa só em si mesma. Nós buscamos só os nossos próprios interesses. Se a nossa casa está segura, não faz diferença se o nosso irmão está passando perrengue. Nos dá a mente do seu filho, Pai. Que o teu Espírito, no poder maravilhoso, esplêndido, manifeste a nós a realidade da sua vontade, do caráter do Senhor, da transformação que vem de conhecer o Senhor. Muda, Pai, muda tudo em nós que for necessário, como nós falamos aqui, como um vaso de barro nas mãos do oleiro, nos quebra e nos faz de novo. Talvez a nossa religiosidade vazia, talvez a nossa falsidade, talvez o nosso orgulho, talvez a nossa vaidade, talvez o nosso olhar superior quando a gente olha para as pessoas que estão ao nosso redor. Aquele que quer ser o primeiro, que seja o último. Aquele que quer ser o grande, que sirva a todos os seus irmãos. Nos leva para esse lugar de novo, Senhor Jesus, onde nós somos ensinados pelo Senhor, ensinados pelo Seu Espírito. E aí nós passamos a agir como Paulo, Timóteo, Epafrodito e tantos outros na história da igreja que manifestaram o caráter do Senhor, que manifestaram a vida do Senhor que fluía da vida deles. Mas tudo isso se origina, começa na revelação do Senhor. Então revela o seu Filho para nós todos os dias, nos ajuda a organizar a nossa agenda em torno do seu Filho, de conhecer Ele mais, de amar Ele mais, de experimentar dEle mais. Faz isso em nós, Jesus. Nós somos incapazes, o nosso coração vai querer aprender mais coisas, ganhar mais dinheiro, correr atrás de tanta coisa. Nós sabemos que o dinheiro é necessário, que o trabalho é necessário, mas sobre todas as coisas, a principal precisa ser ansiar pelo Senhor, desejar pelo Senhor, ter fome e sede do Senhor, Pai, e que nós nos ancoremos na fidelidade de Jesus Cristo, aquele que é um intercessor perfeito, o sumo sacerdote que vive para interceder pelos seus, dia e noite, todos os dias, até aquele grande dia, que nós vamos estar face a face com Ele. É isso que nós desejamos, e é isso que nós pedimos. Nos conduza nessa direção, em nome de Jesus, Pai. Amém.